Olá, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos então discutir sobre a anatomia do tronco encefálico, as características morfológicas, os aspectos funcionais e que fazem parte, que são relacionados com essa estrutura extremamente importante do nosso sistema nervoso, né? Costumeiramente, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, mande um e-mail ou deixe nos comentários mesmo que eu respondo para vocês. Vamos lá então? Então, como eu disse para vocês, o tronco encefálico é uma estrutura extremamente importante do sistema nervoso e é desproporcional ao seu tamanho, ou seja, uma estrutura tão pequena, né, se observar numa imagem, né, do tronco encefálico e a relação com o encéfalo, com o cérebro, nós vamos perceber que o tronco encefálico ele é menor, né? No entanto, o tronco encefálico ele é importante por conta de algumas funções. Primeiro, todas as fibras, né, grande parte das fibras sensitivas e motoras passam pelo tronco encefálico, né? Então, tanto fibras descendentes, que são motoras, quanto fibras ascendentes, que são sensitivas, todas elas vão passar aqui pelo tronco encefálico, com a exceção, né, do olfato e com a exceção, né, de parte da via óptica que não passam pelo tronco encefálico. Tá? Do restante, todas vão passar pelo tronco encefálico. Ainda, existem conexões com os nervos cranianos, e esses nervos, nós vamos ter uma aula só sobre nervo craniano, eles são relacionados com a inervação da nossa cabeça, a funções relacionadas com sentidos especiais, como a audição, o equilíbrio, a gustação, o controle da atividade visceral, né? Ainda manutenção da consciência e da respiração, o controle vasomotor. Então, são funções altamente importantes e que são relacionados com o nosso tronco encefálico. Nós podemos acrescentar que as funções vitais, ou seja, as funções chamadas de funções neurovegetativas, são relacionadas com o tronco encefálico. Ou seja, o controle respiratório, então controle da frequência cardíaca, o controle da frequência respiratória, o controle da atividade visceral estão relacionados com o tronco encefálico, né? Então, ele é uma região de importância vital para o nosso corpo, né? Qualquer área do sistema nervoso pode ser lesionada e que nós vamos ter, lógico, os déficits, os problemas, mas se uma grande região do tronco encefálico for acometida, né, significa, né, praticamente o óbito para o indivíduo. Então, essas características e essas funções relacionadas ao tronco encefálico é o que nós vamos ver na aula de hoje, né? Então, vamos lá. O nosso tronco encefálico, então, ele é constituído por três partes: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Se nós observarmos nessa imagem aqui do encéfalo, eu tenho aqui uma parte da medula espinal, mas aqui é o encéfalo. Essa região aqui é o nosso tronco encefálico, né? Então vamos tentar delimitar aqui o nosso tronco encefálico para que vocês consigam ver isso, né? Vamos ver se a gente consegue. Então aqui, o tronco encefálico, ele pega nessa região. Essa região toda aqui.
Isso aqui é o nosso tronco encefálico, né? É uma região pequena, mas altamente importante do nosso sistema nervoso, né? Como eu disse para vocês, já algumas funções, né? Funções das quais a função neurovegetativa, né? Bom, ele é formado, então, por 3 regiões. Vamos lá. A partir desse ponto aqui, então aqui é uma limite do bulbo. Uma outra região, vou colocar de outra cor, essa estrutura aqui é a ponte. E a parte superior do tronco encefálico é o nosso mesencéfalo aqui. Então, aqui é o nosso mesencéfalo. Então, eu tenho as 3 regiões do tronco encefálico, né? O bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Eles ficam localizados na cavidade craniana, né? Tem contato com o osso occipital e o esfenoide ali, né? E posteriormente nós temos aqui o cerebelo. Então, tronco encefálico, cerebelo, medula espinal e acima o diencéfalo. Então vamos começar a estudar esse tronco encefálico, né? Se observar essa imagem agora, uma face inferior do encéfalo, essa estrutura toda aqui é o nosso tronco encefálico, né? Então, se a gente demarcar isso daqui, então o nosso tronco encefálico, essa estrutura bem importante do nosso sistema nervoso. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos delimitar aqui, ó, essa região. Isso aqui para nós é o tronco encefálico, né? Então, se vocês se lembrarem do que eu disse sobre a proporção do tronco encefálico para a sua importância, né? É uma estrutura pequena, mas altamente importante do nosso sistema nervoso. Então, aqui o bulbo, aqui a ponte e aqui em cima o mesencéfalo. Agora, num desenho, numa imagem, nós vamos identificar essas 3 regiões. O bulbo inferiormente, a ponte, que é essa maior parte, e acima o mesencéfalo, né? Então, o que faz parte da estrutura do bulbo? Vocês estão vendo aqui em amarelinho aqui, são os nossos nervos cranianos. Não se preocupem nesse momento, porque nós vamos ter uma aula, a próxima aula será a anatomia dos nervos cranianos e vocês vão saber todos eles, né? O nome, a função principal dele, né? Tudo isso. Então, no bulbo, é essa estrutura aqui inferior. O que nós encontramos no bulbo? Eu encontro as pirâmides, então isso aqui é a pirâmide. Então, aqui é a pirâmide. Nós encontramos que essa pirâmide ela está relacionada com fibras descendentes, né? Então, isso aqui é a pirâmide, ó. Essa estrutura. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Não se parece uma pirâmide, mas por que se chama pirâmide? Bom, se chama pirâmide porque os neurônios que dão origem a essa estrutura são neurônios piramidais, né? São neurônios que têm origem lá no córtex cerebral e esses neurônios eles têm o formato piramidal, tá? Por isso se chama pirâmide,
tá? Apesar de não parecer com pirâmide, né? Mas é em relação ao neurônio que dá origem, né, a essa estrutura. Tudo bem? Lateralmente à pirâmide, eu tenho duas estruturas aqui mais arredondadinhas, que são as nossas olivas. Então, a oliva, ela tem conexão com o cerebelo e ela está relacionada com o aprendizado motor, né? Aprendizado de movimento, né? Aprendizado de controle de movimento. Eu tenho uma linha, uma parte mais funda aqui, um sulco mais profundo chamado de fissura mediana anterior. E vejam, nesse ponto aqui, essa fissura mediana anterior parece que foi interrompida, porque essa estrutura, ela se chama decussação das pirâmides. Decussação é um cruzamento. Poxa, não podiam dar um nome mais fácil, então, cruzamento das pirâmides? Não, deram o nome de decussação das pirâmides. Ou seja, as fibras do lado direito cruzam para o lado esquerdo. As fibras do lado esquerdo cruzam para o lado direito. Né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, isso é um fato, de que quando eu movimento o meu braço direito, eu vou movimentar a minha mão direita, é o lado esquerdo do meu cérebro que controla. Mas por que é esse controle contralateral? Lado direito controla o lado esquerdo e vice-versa. É porque nessa região, chamada de decussação das pirâmides, as fibras motoras, elas cruzam. Né? As da direita vão para o lado esquerdo, as do lado esquerdo vêm para o lado direito. Por isso que o controle motor ele é contralateral. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Esse controle, então, é realizado pelo trato córtico-espinal. O que é um trato? Trato é um conjunto de fibras nervosas, é como se fossem nervos. Mas como não existem nervos dentro do sistema nervoso central, né, esse conjunto de fibras nós chamamos de trato. Então, esse trato ele tem origem no córtex cerebral e desce até a medula espinal. Por isso, então, trato córtico de córtex, espinal de medula espinal. Começa no córtex e termina na medula. É um trato descendente, então são fibras motoras que promove o controle do movimento. Agora, vejam aqui. Na decussação das pirâmides, cerca de 75 a 90% dessas fibras cruzam. Então, 90% das fibras que começaram do lado direito, lá na decussação, vão cruzar para o lado esquerdo e vice-versa. Então quer dizer que o controle não é totalmente, né, contralateral? Ele é. 90% cruza ali na decussação. O restante que não cruzou, à medida que vai descendo, eles vão cruzando. Então, todas as fibras são cruzadas. Tudo bem? Vamos lá. Essa é uma imagem chamada de tratografia. Então, é uma imagem que é feita por computador, né, mostrando essas vias descendentes do córtex que passam pelo tronco encefálico. Quando eu observo um pouquinho melhor, vejam, essas fibras começam no córtex, elas vão descendo, chegam a um determinado momento, elas cruzam. Aqui, tá vendo aqui em vermelho, estão cruzando? Essa região de cruzamento das fibras, vocês já sabem que se chamam de decussação das pirâmides. Tudo bem? Uma imagem bem bonita, né? Bem interessante. Antigamente era possível fazer a dissecação dessas fibras, né, nos cérebros que se tinham disponíveis nos laboratórios, mas hoje dá para se fazer em vivo com as modernas técnicas, né, de imagem, de ressonância nuclear magnética funcional. Então eles conseguem fazer essa tratografia ou conectoma, né, chama-se as conexões que existem no nosso sistema nervoso central.
Então, basicamente, o nosso bulbo tem função de controle dos movimentos do olho e da cabeça, a deglutição e a aprendizagem motora por conta, né, da oliva, da pirâmide, né? São só essas, professor? Não, a gente vai ver que tem mais funções ainda, depois de uma outra estrutura que também está no bulbo, na realidade está no tronco encefálico todo, chama-se formação reticular, né? Tem uma parte no bulbo ali muito importante que controla as funções neurovegetativas, tá? A ponte, né? Ela é uma estrutura do tronco encefálico que se situa entre o bulbo, inferiormente, o mesencéfalo superiormente e o cerebelo posteriormente. Então é como se eu tivesse realmente ali, né, o nosso... é uma ponte entre as regiões do sistema nervoso, tá? Então, ela tem muitas relações com nervos cranianos. Olha aqui, isso aqui é um nervo craniano, aqui é outro, aqui são todos nervos cranianos, né? Que numa imagem de um encéfalo, né, humano, nós podemos observar, então, o bulbo, a pirâmide está aqui, a oliva está aqui do ladinho, e todas essas estruturas são os nossos nervos cranianos, que na próxima aula nós vamos saber cada um deles. Basicamente, a ponte tem como funções sensibilidade da face por conta do nervo trigêmeo, que é responsável não só da face, mas de toda a cabeça, né? Então a gente vai extrapolar aqui não só a sensibilidade da face, mas a sensibilidade de toda a nossa cabeça, porque é o nervo trigêmeo, o movimento dos olhos, o controle da expressão facial por conta do nosso nervo facial e o equilíbrio, né, por conta do nervo, do oitavo par de nervos cranianos, o nervo vestíbulo coclear. O mesencéfalo, ele localiza-se entre a ponte e o cérebro, mais precisamente a ponte e o diencéfalo. Então, aqui nessa imagem, eu posso observar que é a estrutura do mesencéfalo visualizada aqui superficialmente, chama-se pedúnculo cerebral. Então, aqui são os pedúnculos cerebrais. Posteriormente, existem 4 estruturas circulares que se chamam colículos, né? Esses 4 fazem parte da lâmina quadrigêmea. Então, são colículos superiores e colículos inferiores. Os colículos superiores relacionados com a visão, os colículos inferiores relacionados com a audição. Isso é o que nós observamos, né, superficialmente no mesencéfalo. Agora, nós podemos fazer um corte transversal do mesencéfalo. Quando nós realizamos um corte transversal do mesencéfalo, então aqui é o mesencéfalo, aqui é o pedúnculo cerebral, né? Aqui é o nosso cérebro. Quando eu tenho esse corte transversal, eu posso visualizar alguns núcleos. O que é um núcleo mesmo? Núcleo é um conjunto de corpos de neurônios que está no sistema nervoso central. Então eu posso observar a substância negra aqui. Se alguém falar que isso parece com o Mickey, tá, eu vou ficar bravo com vocês. Mas parece, né? Então aqui eu tenho a substância negra, a sobrancelha do Mickey, né? Eu tenho o núcleo rubro, chama-se núcleo rubro porque quando o indivíduo, essa estrutura é retirada fresca, é bem vermelha. Nós temos aqui um orifício, chama-se aqueduto do mesencéfalo, e em volta desse aqueduto eu tenho a chamada substância cinzenta periaquedutal. Vários nomes novos. Então, aqui de novo, o pedúnculo cerebral, a substância negra, o núcleo rubro, o aqueduto do mesencéfalo e a substância cinzenta periaquedutal.
Vamos dar uma função para essas estruturas, uma característica, né? Bom, núcleo rubro está relacionado ao controle motor, né? Relacionado com a via motora. Aqueduto do mesencéfalo permite a circulação do líquor do terceiro para o quarto ventrículo. A substância negra. Bom, substância negra já é um pouquinho mais complexa. Todas são, mas a gente vai ter umas informações um pouquinho a mais sobre a substância negra. Primeiro, os neurônios dessa região são pigmentados, né? Eles são pigmentados por neuromelanina. Tá? O pigmento, né, que confere essa cor escura chama-se neuromelanina. Vê se eu consigo escrever aqui para vocês. Então, esse pigmento, né, neuromelanina. Por isso, essa coloração escura. Os neurônios são pigmentados aqui na substância negra. Tá? Um detalhe importante para esses neurônios são dopaminérgicos, ou seja, eles produzem dopamina. Tá? Dopamina está relacionada, entre outras inúmeras funções, com controle motor também, controle do movimento voluntário. Bom, até aí tudo bem, né? Mas o que mais tem de importante? Bom, essa substância negra, esses neurônios, quando eles morrem, eu já disse para vocês que neurônio não gosta de fazer nada sozinho, né? E esses camaradinhos aqui ainda muito mais, porque quando eles morrem, esse pigmento ele tem uma toxicidade maior, uma neurotoxicidade maior, o que induz que esses neurônios continuarão morrendo, né? A morte desses neurônios vai reduzir a quantidade de dopamina. Reduzindo a quantidade de dopamina, vai desencadear uma doença chamada de doença de Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson ela é provocada pela morte dos neurônios da substância negra. Estudos atuais já relacionam essa morte desses neurônios iniciando no intestino, né? Quem tiver mais interesse sobre esse assunto, me deixe no comentário, me mande um e-mail que eu comento mais com vocês. Mas já tem estudos já relacionando que a doença de Parkinson, a morte desses neurônios da substância negra, ela começa lá no intestino, né? E aí eu digo para vocês, né? Por isso que é importante, né? Tudo aquilo que nós comemos é importante, porque nós somos o que nós comemos, né? E o intestino tem uma importância fundamental nesse processo. Vamos lá, continuando. A substância cinzenta periaquedutal, ela também é importante. Também é importante por quê, professor? Porque ela está relacionada com o controle voluntário ou consciente da dor. Espera aí, como assim? Controle consciente da dor. Ou seja, se você achar que vai doer, realmente vai doer, né? É aquela célebre frase que a gente sempre faz, né? Muitas pessoas fazem que é errado. Falar para a criança assim, olha, se você não se comportar, se você não escovar o seu dente vai estragar e vou te levar no dentista e vai doer muito, né? E quando essa criança vai ao dentista, pode ser qualquer procedimento, ela vai ter a reação, primeiro, de pavor, de medo, porque ela não quer ir lá, porque vai sentir dor, e qualquer procedimento que seja realizado vai doer, né? Poxa, então é assim que funciona? Mais ou menos isso, né? Foram feitos vários estudos sobre essa estrutura. Um deles era da seguinte forma, tinham dois grupos, grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 recebia um medicamento placebo, né, que supostamente controlava a dor. Então eles sabiam que era um medicamento que controlava a dor. Na verdade, esse medicamento era um placebo, eles não sabiam que era um placebo. No grupo 2, recebiam o placebo e sabiam que era o placebo. Então o grupo 1 tomava
um comprimidinho de açúcar e achava que era medicamento. Grupo 2 tomava o mesmo comprimidinho de açúcar e sabia que era açúcar. E aí testaram a resistência à dor nesses dois grupos. No grupo 1, que tomou o medicamento, né, eles suportaram mais a dor do que no grupo 2, porque acreditavam que não ia sentir dor. Né? Então a dor ela é controlável. A dor é um fenômeno, né, psicossocial e cultural. Então nós conseguimos sentir mais dor ou menos dor à medida do que nós somos condicionados a isso. Se eu for condicionado a não sentir dor, né, eu vou sentir menos dor. Se eu for condicionado a sentir dor, tudo vai doer mais. Né? Então, quando é aquele exemplo, né, dos pais super protetores, a criança esbarrou na porta, fez um mal, o pai sai lá e a mãe sai correndo lá para proteger a criança. Então você está condicionando a criança a sentir dor. Né? Então nós condicionamos a sentir dor, somos condicionados a isso. Né? Então muitas vezes, quando a pessoa fala assim, olha, vou fazer uma hipnose para melhorar a dor. Né? Existe dor física, existe dor emocional, mas o nosso cérebro não consegue distinguir dor física da dor emocional. Né? Então, quando se faz um procedimento, né, para aliviar a dor, como uma hipnose, com um profissional habilitado a isso, né, um psicólogo habilitado a isso, ele consegue trabalhar esse processo de dor. Tá? Bom, quem tiver mais interesse também, me procurem que nós podemos discutir mais sobre isso. Tá? Mas é interessante saber que se você achar que vai doer realmente. Se você achar que não vai doer, não vai doer. E não estou falando sobre aquelas pessoas que sentem prazer com a dor. Tá? É um processo totalmente diferente. Vamos lá. Então aqui nessa imagem a gente pode observar a substância negra e aqui não tem substância negra. Aqui tem substância negra, aqui não tem substância negra. Quer dizer que esse é um indivíduo normal, esse é um indivíduo normal. Esse é um indivíduo na qual os neurônios morreram, o neurônio da substância negra morreram, e ele desenvolveu doença de Parkinson. Aqui é o núcleo rubro, aqui é o aqueduto do mesencéfalo, e essa penumbra aqui, essa área um pouquinho mais escura, substância cinzenta periaquedutal. Ok? Tranquilo? Mesma coisa, né? Então aqui eu tenho substância negra, aqui não tem substância negra, então a pessoa provavelmente tinha, né, a doença de Parkinson. Uma última estrutura, né? Na verdade não é uma estrutura, é uma rede, por isso chama-se formação reticular. Ela está espalhada, essa formação reticular, ela está espalhada por todo o tronco encefálico, não é só no local, espalha-se por todo o tronco encefálico, faz inúmeras conexões, por isso em forma de rede, né? É uma parte muito antiga do sistema nervoso e principal função é a ativação cortical. Vamos ver algumas coisas sobre isso. Quando eu olho nesse esquema, então aqui em verde é a formação reticular, aqui eu tenho a relação com as estruturas, então nervos cranianos, núcleo de nervo craniano, medula espinal, né? Sistema nervoso parasimpático, nervo vago, cerebelo, então eu tenho tudo isso aqui. Lá na formação reticular que se encontra no tronco encefálico, nós temos os núcleos dos nervos cranianos, o 5, 7, o 9 e o 12. Eu tenho o centro do vômito, eu tenho o centro da deglutição, centro para mastigação, degustação e sucção, eu tenho reflexo de proteção, né, no caso, o engasgo ou vômito. Então eu tenho grupo de neurônios que estão relacionados com essas funções. Vejam lá. Eu tenho o centro da circulação, então centro de pressão, eu tenho o centro respiratório, tenho o centro da tosse. Então nós temos várias
grupamentos de neurônios relacionados com essas funções. Como eu disse para vocês antes, né, o tronco encefálico, mais precisamente o bulbo, ele está relacionado com o centro vasomotor, que é o centro da circulação, e o centro respiratório, né, essas duas regiões aqui no nosso bulbo, né? Então, função neurovegetativa. Olha, núcleo de nervos cranianos 5, 7, 9, o 12º, que é o vago, também no bulbo. Centro da deglutição, centro do vômito, centro para mastigação. Então, o bulbo, né, dentro do tronco encefálico, a estrutura vital é o bulbo. É ali que eu tenho esses centros relacionados com as funções neurovegetativas. Quando eu disse para vocês nas aulas anteriores que se uma criança que é anencéfala possuir o tronco encefálico ou parte do tronco encefálico, ela pode viver, ou seja, ela pode ter funções neurovegetativas, eu estava falando dessa estrutura aqui, formação reticular, mas precisamente no bulbo, que tem esse centro da circulação, o centro respiratório e as estruturas relacionadas com a ingestão do alimento, né? Então é extremamente importante essa formação reticular. Outra coisa, aqui na formação reticular, nós temos relação com o ritmo circadiano, Sistema Ativador Reticular Ascendente, o SARA, né? Ou seja, é uma forma de controlar o ciclo de alerta e sono, né? Então, quando nós estamos sonolentos, esse centro de alerta fica menos ativo, né? Quando eu estou aumentando a fadiga, estou fadigando os meus receptores ali, né, saturando esses receptores, eu vou ficando menos alerta. E aí você toma um café, um estimulante, que ativa novamente esse centro de alerta e atua diretamente lá no nosso córtex, nos deixando mais ativos, mais alertas, né? Mesmo que, né, eu esteja cansado, né, se eu tenho formas de ativar mais ainda esse sistema. É lógico, quanto mais eu ativo esse sistema de alerta, mais ele vai ficando saturado e mais propenso ao erro nós ficamos. Nosso cérebro, nosso sistema nervoso precisa do sono, né, para que ele consiga fazer uma integração das informações que foram adquiridas durante o dia, né? Se eu estudei, se eu fiz um aprendizado novo, eu preciso do sono, preciso dormir para que eu efetivamente consiga, né, organizar essas informações e extrair aquilo que é mais importante e eliminar aquilo que não é importante. Eu já disse isso para vocês, né, que a maior bênção do nosso sistema nervoso não é a capacidade de lembrar de tudo, mas a capacidade de esquecer. Tudo aquilo que não nos é importante durante o dia vai ser jogado fora. Na triagem, né, vai ser esquecido. São sinapses que vão ser apagadas, vão ser silenciadas, né? Então, nós temos que ter o nosso sono justamente para que eu consiga fazer a integração dessas informações, né? É durante o sono que o nosso sistema nervoso consegue, por exemplo, elaborar estratégias para resolução de problemas. Se você está estudando, não está entendendo muito um conteúdo, para um pouquinho, né? Dorme, descansa e deixa o seu cérebro trabalhar sozinho, sem interferências. Durante a noite, durante o sono, ele faz então a integração das informações, ele faz a triagem, né? E aí, no outro dia, nós conseguimos voltar a ter o mesmo contato com a informação, com o problema, e eu tenho uma visão diferente. Porque, né, o meu sistema nervoso, o meu cérebro, conseguiu fazer essa integração de informações. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós temos inúmeras formas de desencadear
né, os mecanismos de recompensa do nosso cérebro. Eu já disse isso para vocês. Nosso cérebro precisa de recompensa, né? Um desses mecanismos é a música, que libera para nós a dopamina. Dopamina, eu disse para vocês, que tem inúmeras funções. Uma delas, a gente viu ali atrás, né, nos slides anteriores, que é o controle motor, controle da atividade de contração muscular. Mas também está envolvida, né, com os mecanismos de recompensa, né, mecanismos agradáveis. Não é aquela música que você ouve e tem raiva dela, não. Música que você goste de ouvir. Tá? Então isso libera para nós os mecanismos de recompensa. Se os nossos mecanismos de recompensa não estão sendo efetivos, a gente vai buscar outras formas de recompensar. Comida, bebidas, drogas, né? Dentre outras, o consumismo. Então eu preciso de ter um mecanismo de recompensa para que o meu cérebro fique feliz, né? E você tem que saber qual é o seu. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aproveitado. Se ficou muitas dúvidas, essa é a intenção das aulas mesmo, deixar que vocês tenham mais dúvidas e tenham vontade de ser provocados e busquem o conhecimento. Se estiverem assim, me mande um e-mail, deixe os comentários, eu respondo para vocês. Um grande abraço, uma excelente semana e até mais.